E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Euler e hoje eu vou estar falando sobre um assunto bem interessante, assim. Eu acho que todo mundo que começa na área de programação sempre tem um pouco sobre o que eu tenho que contar sobre como começou a aprender a codar e tudo mais. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o meu início na área de programação, sobre da onde que vem o intuito para aprender programação, por que programação e não, sei lá, artes, não medicina, qualquer coisa assim do gênero. E eu vou falar um pouco sobre isso com vocês e que isso também possa servir como alguma certa inspiração, como é, alguma certa questão que possa também te fazer querer aprender, ou se você já está na área, também se inspirar de alguma certa forma em alguma coisa que eu tenha dito. Beleza? Bom, tudo começou na época, assim, que eu me recordo, né, gente? Porque também faz muito tempo. Quando eu era bem criancinha mesmo. O meu tio, ele já mexia com computadores. Ele sempre levava computadores para formatar, porque ele trabalhava com isso, né? Tinha alguns clientes e ele morava, no caso, do lado da minha casa. Então a gente já tinha contato com computadores, eu, meu irmão, minha família, assim no geral, tinha contato com computadores desde o início. Então, desde que eu já era criança, eu já tinha contato com computadores, já tinha acesso à internet, internet de escada, depois, se não me engano, não sei se é internet de escada, mas foi daí pra frente. E e aí eu comecei a entrar na internet, a ver vídeos, assistir YouTube, tinha redes sociais, na época eu acho que era Orkut, MSN. Aí eu comecei me familiarizar um pouco mais com a internet. Bom, daí em diante, minha mãe tinha blogs, né? Na época existia o Blogspot. E era ali que se fazia sites, né? Era ali que criava-se os blogs e tudo mais. Então, eu sinto que a primeira inspiração, as primeiras ideias da curiosidade em entender como que é um site, como que funciona todas aquelas ferramentas, todos aquele aquele site em si, né, com todos os links e tudo mais, eu queria entender um pouquinho mais como que era isso na vida real, como que as pessoas faziam os sites. E, bom, acho que já começou um pouquinho dali. E também tinha a época do Rabu Hotel. A época do Rabu Hotel foi uma época que eu jogava, né, brincava ali no, em chat e tudo mais. E eu tinha muita curiosidade, né? Entender como que funcionava o jogo e também entender como que se programava, como que tudo aquilo ali era criado, porque tinha muitos detalhes ali no jogo que a gente quer aprender, quer saber como que funciona. E foi de uma coisa para outra, de querer explorar o mundo digital, o mundo que está por trás disso, que eu comecei a tentar criar alguns pequenos sites e softwares, né? Minha primeira experiência, assim, foi quando eu vi um vídeo, na verdade, no YouTube, escrevi como criar sites. E naquela época a gente via vídeos como tutoriais, né, na internet, que às vezes a pessoa não falava nada, era só um bloco de notas e a pessoa explicava tudo no bloco de notas. Era raro quando alguém falava alguma coisa, mas existia uma musiquinha que todo mundo lembra, na época, né, 2010 ali, que tocava sempre. Eu não vou reproduzir essa música com a minha voz, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas se vocês já viram vídeos nessa época, vocês vão saber o que eu tô falando. Bom, e eu vi um vídeo como criar um site. E aí, uma coisa curiosa, que quando a gente começa a mexer um pouco com essa parte de bloco de notas, porque a pessoa explicou tudo no bloco de notas, e ela fez um site no bloco de notas,
Aí a gente cai em outros vídeos, como criar um vírus no seu computador. E eu fui como desligar o seu computador pelo bloco de notas. E a gente colocava as coisas ponto bate, né? E aí acabava desligando, colocando vírus, dando pau no PC e tudo mais. Então, foi uma experiência que eu tive fazendo esse tipo de burrice. Inclusive, como na época eu tinha meu tio ali, meu irmão trabalhava com meu tio, a gente tinha, assim, uma certa. Aprendeu a formatar computadores, então eu botava vírus e não tinha problema, porque eu chegava lá e formatava e estava tudo certo. E foi por isso até mesmo que eu fui me desligando um pouco de antivírus, porque eu só formatava e resolveu o problema. Bom, aí nesse meio tempo, né, eu querendo aprender a fazer sites, como criar algumas pequenas, pequenas coisas assim, colocar imagem, eu estava começando a entender como que funcionava link, como que funcionava uma div, que já é uma coisa complexa, né? Como colocar altura, largura, cor, background color, coisas assim que eu comecei a, caramba, isso é muito interessante. E aí, nesse meio tempo, quando eu tô começando, aí eu começo a sentir, peraí, eu tenho que aprender alguma coisa a mais. E aí, eu me envolvo no mundo da pirataria. A gente que não tem muita grana, a gente que não tem muito, assim, recurso para comprar algum curso, uma coisa assim na internet, a gente vai para esses caminhos que eu não aconselho ninguém aí, mas eu era criança, eu tinha cerca de 11 anos. E existia um site muito conhecido que é The Pirate, e eu não vou falar o resto, porque também não sei se vai dar problema, mas nesse site tinha todos os cursos, e cursos em português, tinha cursos em inglês, cursos em português, tinha tudo. E aí tinha um curso de webmaster. E aí eu comecei a praticar, comecei a estudar, comecei a pegar um pouco. A programação não foi uma coisa contínua na minha vida. Eu parava, voltava, parava, voltava. Mas quando eu queria, né, realizar alguma coisa, eu começava a estudar de vez. Mas voltando lá, aí eu comecei a fazer uns cursos de webmaster, aprendendo HTML, CSS e PHP. Aí na parte do PHP eu já perdi um pouco o foco, parei de estudar, mas eu tinha uma certa ideia do que era o PHP. E também comecei a estudar um pouco de C Sharp para entender como que funciona o Visual Basic, né? Se não me engano, acho que era Visual Basic, que a gente fazia ali algumas coisas relacionadas à programação. Mas sempre com uma ideia muito pequena, muito assim, ainda rudimentar sobre como que era programar, né? Aí os anos foram passando, eu tinha uma ideia um pouco mais abstrata sobre programação. E, se eu não me engano, eu acho que por volta dos meus 18, 19, 20 anos, que a programação entra realmente com algumas ideias que eu tinha, que uma delas era criar uma plataforma, né? Acho que por volta dessa idade, quando eu tinha 18 anos, 2019 seria, e para depois, eu tinha a ideia de criar uma plataforma. Sabia, ou tinha um conhecimento de programação, assim, que eu tenho hoje? Não tinha. Tinha um conhecimento muito básico, que eu estava dedicado e realmente querendo aprender. E o que minha plataforma se tratava? Minha plataforma se tratava, no caso, de criar cursos de idiomas. Cursos de idiomas. Esse sempre foi o meu objetivo, porque inclusive na época que eu estava pirateando as coisas, eu pirateava cursos também de inglês, porque eu queria estudar francês, espanhol e vários outros idiomas. Eu sempre tive essa curiosidade, eu acho que até por isso que meu caminho foi para linguagens de programação. Inclusive nessa mesma época que eu estava fazendo cursos de webmaster, eu também é, fiz também alguns cursos de idiomas, né? E comecei a fazer simultaneamente, inclusive lógica de programação, que era uma coisa muito importante, que me ajudou muito a depois entender as outras linguagens, principalmente JavaScript.
que é a linguagem que a gente usa para programar. Bom, programar na web, né? Tem diversos outros tipos de linguagem. Mas voltando ao foco, e aí eu comecei a estudar, né? Mais focado, pensando em design, fiz meu primeiro projeto no PowerPoint, né? Como que seria a minha plataforma? E montei ali a ideia. E depois eu comecei a me dedicar. Eu comprei cursos na Udemy na época. Comprei curso, eu não vou lembrar o nome dessa pessoa, mas o curso que me fez realmente aprender a programação foram dois. Um era de se torne programador do zero até o de zero to, from zero to hero, era uma parada assim. E aí ele ensinava tudo sobre HTML, CSS, JavaScript, até entrar na parte do React e MySQL. Se não me engano era Postgres, eu acho que era Postgres. E explicando como que funcionava tudo isso até chegar. E eu estudei, assim, religiosamente, tudo que foi mostrado. Até muitas vezes não entender muita coisa, mas eu ia estudando, eu ia vendo todos os vídeos. E depois eu comecei a fazer um curso de como criar um e-commerce, né? Cheguei a criar um e-commerce? Não cheguei a criar porque o curso ainda era básico para a ideia de criar um e-commerce completo. Mas os conhecimentos lá fizeram eu começar o meu projeto. Demorou muito para eu começar a entender, porque ele mexia com Node, React, coisas e funções que no JavaScript eu não compreendia de forma nenhuma, como filtros, reduce, map, flat, map. Nossa, tinha muitas coisas assim que eu não tinha ideia. Só que eu anotava tudo e eu ia meio que cópia e cola, copia e cola, copia e cola. E eu tinha, na minha cabeça, eu pensava assim: eu não estou entendendo nada, mas eu vou anotar tudo no meu caderno, todo o código que ele escreveu. E eu tenho que lembrar memorizadamente o que foi escrito. Óbvio que depois de tempo, né, depois que eu fiz essa técnica, por incrível que pareça, eu me questionava sobre o que eu estava escrevendo. E no momento que eu me questionava, eu buscava respostas. E essas respostas me levavam a um conhecimento que cada vez ficava mais gravado na minha mente, né? Então, foi nesse processo de copia e cola, copia e cola, copia e cola, que eu comecei a me desenvolver. Até chegar a um ponto que eu comecei a criar plataforma, com questões, com área do aluno, com pagamento, que era no PicPay, QR Code, tudo, fiz tudo. Essa plataforma chegou a ir para o mercado? Não, porque é, depois de um certo tempo eu consegui um emprego. E aí, esse emprego era numa empresa que ficava na Suíça. E aí eu comecei a trabalhar lá e me desenvolver cada vez mais, né? E eu fiquei melhor, comecei a entender mais sobre programação, comecei a entender mais sobre outras ferramentas que agilizariam mais o meu trabalho. E por esses diversos fatores, eu reparei que meu código estava muito obsoleto. Ele estava ainda muito precisando de manutenção e também de conseguir ser escalável, coisa que ele não era. Conforme a gente vai estudando mais a área, a gente vai entendendo como escalar mais. Assim, a gente nunca vai ter a perfeição do escalonamento, mas a gente vai entender um pouco sobre como que funciona. E por, por isso, assim, que eu, depois de um certo tempo, saí da empresa por não estar mais tão feliz e também querer criar o meu próprio projeto. E aí eu saí e continuei o meu próprio projeto. Bom, agora, ou digo por fim nessa história, porque agora vocês estão começando a pegar essa parte da minha jornada, na qual eu estou criando a minha plataforma de idiomas e com as mesmas ideias que eu tinha lá quando eu tinha 18, 17 anos, porque essa ideia da plataforma já vinha há muito tempo. No meu coração, eu já sempre quis lecionar, né? Ensinar coisas, idiomas ou qualquer coisa assim
que me agradasse, porque eu sempre gostava de aprender idiomas, sempre gostei, como por exemplo, eu falo francês, falo também inglês, também arranho no italiano, porque eu sempre gostei de estudar idiomas. Voltando então, essa minha plataforma que eu tô fazendo esses diversos vídeos, eu vou estar comentando sobre diversos desafios que eu vou estar enfrentando no meio desse caminho, que vai ser uma jornada, claro, que vai apresentar diversos desafios e também outras plataformas que eu vou estar desenvolvendo juntamente com vocês e passando dicas, falando sobre as dificuldades, sobre como que eu estou resolvendo, como estou solucionando, porque isso é muito interessante de eu estar praticando continuamente, explicar como que é essa rotina, né, de criar um projeto do zero. Podemos chamar de SaaS, mas não seria um SaaS, seria mais uma plataforma mesmo, que as pessoas teriam cursos lá e pronto, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a jornada de programação não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil. Demorou muitos anos assim para eu me firmar de vez, porque muitas vezes a gente não vai compreender muita coisa, muitas vezes a gente vai ter que quebrar muita cabeça, no caso, a mente mesmo, ficar muito tempo olhando para coisas que a gente não tem a mínima ideia de como funcionam, até entender como elas realmente funcionam. E eu senti isso na prática, eu senti isso na vida real, na hora que, né, a gente está programando, que a gente não sabe muitas coisas e que ainda sempre tem coisas a serem aprendidas. Muitas coisas que, por exemplo, eu tenho ainda que desenvolver. A parte de uma arquitetura de software, a parte de clean code, muitas partes ali de design partners, por exemplo, são coisas assim que a gente tem que desenvolver, tem que aprender. E eu espero que neste canal eu consiga passar os conhecimentos que eu vou estar tendo, né, com a programação e assim a gente consiga, né, sempre discutir sobre como que é a área de programação e por que que a gente está aprendendo tais coisas, né? Porque muitas vezes a gente estuda coisas na área de programação sem ter a mínima noção, porque a gente está estudando e nem sabe para onde isso pode chegar, qual o nível que isso pode tomar. Eu quero muito conseguir passar uma ideia mais clara, mais tranquila, mais romantizada, entre aspas, no sentido de ser coisas realmente que vão fascinar a gente a querer continuar e não simplesmente acreditar que a área vai ser uma área tomada pela inteligência artificial, que a área vai ser simplesmente descontinuada, que a área não merece assim um esforço, porque tem muitas coisas assim que a gente consegue desenvolver e aprender. E nessa jornada eu estou criando essa minha plataforma que também vão ter diversos insights aí que a gente pode ter, porque realmente quando você cria uma plataforma você vai entrando em um mundo que você nem sabia que era capaz de entrar. Então, para o vídeo não ficar muito longo, espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo que eu vou colocar como um vídeo introdutório assim do canal, porque eu estou falando de uma coisa que vai ter uma certa jornada. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa um like se você gostou, se você quer ver mais conteúdos meus que são relacionados a isso, a essa jornada, ao aprendizado, ao autodidatismo, não sei se é essa palavra, mas um conteúdo autodidata, né, que a gente vai aprendendo. Eu, por exemplo, aprendi totalmente autodidata, nunca fiz faculdade. Então, se você quer assistir um conteúdo mais nesse caminho, se inscreva, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.